Shalom, shalom. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido a se inscrever. Já entra deixando o seu like. Aleluias. Eu quero começar lendo algo para vocês que está lá em Amós, no capítulo 3 e no verso 7 e 8. E a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então eu quero deixar aqui registrado para vocês um sonho que eu tive essa noite, dia 23 de outubro de 2021. Esse sonho eu tive esta noite, na virada de sexta para sábado ao amanhecer. Então, essa noite eu sonhei que eu estava morando numa casa em um alto lugar, e nesta casa eu estava com meu filho, e de repente chegou alguém, e essa pessoa veio chamá-lo para um serviço. Ele foi atrasado e eu fui com ele até o serviço. Quando ele chegou lá nesse serviço, era um supermercado pequeno, né? Uma venda pequena pela qual ele foi contratado, juntamente com essa jovem, para os dois tomar conta, né, das vendas. E em nenhum momento apareceu o dono do supermercado, mas a moça falou, né, que ele deixou dito que era para vender tudo sem comprar mais nada dos fornecedores, mas era para vender tudo até acabar todo o estoque. Porém, o tempo que eu estava lá, eu percebi que as vendas estavam muito pouco, somente as pessoas ricas estavam indo comprar alimentos. Mas a gente via que lá de fora havia muitas pessoas andando de um lado para o outro, apavoradas. Aí fiquemos até entardecer. À noite a gente foi para casa. E como eu havia percebido no primeiro dia que o meu filho, ele está tendo uma dificuldade ali na hora de somar as coisas, dar o troco e tudo mais, mesmo tendo uma calculadora em mãos, eu decidi ajudá-lo, por isso eu estava indo com ele. E no segundo dia de trabalho, eu apareço já no mercadinho atendendo, né? Na verdade, ele alcançava para as pessoas aquilo que elas queriam comprar. Eu calculava, né, e dava o troco. Eu estava com uma roupa totalmente diferente que chamou bastante a minha atenção, porque havia em minha cabeça uma tiara semelhante a uma coroa de noiva, mas porém ela tinha pérolas e a parte de cima da minha roupa era de seda pura, sabe? E uma saia também de seda pura, branca. Toda a minha veste era branca. E eu estava ali naquela venda, né? E chegou uma pessoa, um rapaz que faz anos que eu não a vejo. Não vou pronunciar o nome dele aqui. Mas o meu filho foi atendê-lo. E ao perceber que meu filho não sabia fazer muito bem os cálculos para dar troco e tudo mais, ele falou assim:
esse é teu filho? Eu disse sim. Ele falou assim, nossa, como ele é ruim de cálculos, né? Eu disse sim, mas ele é um menino inteligente, porque ele está no primeiro ano do ensino médio, porém ele não é bom de cálculos. Aí ele me olhou de cima a baixo e falou assim, Aline, tu és profeta. E eu disse, tu bem sabes. E de repente eu vi um agito de pessoas brigando lá de fora. E eu fui ver por uma janela que tinha. Havia uma loja, tipo uma grifo, uma loja que as peças eram de muita boa qualidade. Havia muitos vestidos naquela loja e havia fila de pessoas, mulheres, para comprar vestido. E como estava muito, era uma liquidação total, estava muito barato as peças, as mulheres começaram a brigar uma com as outras para disputar as peças, porque eram peças únicas. E eu fiquei observando pela janela. Quando eu saí para fora, havia um banco e esse banco ficava nas costas de um muro e havia pessoas conversando. Casais, uns querendo se separar, outros querendo dar-se em casamento. E no meio deles havia algo que me chamou a atenção. Uma menina, uma criança, com uma tiara de flores na cabeça, e essa menina parecia que estava dormindo, mas o aspecto do rosto dela dava para ver que ela estava doente. Eu sentei do lado dela, aquelas pessoas que estavam ali conversando saíram, e eu fiquei olhando para ela, vendo se ela ia despertar, mas em nenhum momento ela fez nenhum movimento de quem havia de despertar. Então eu não sei por que eu tive essa atitude, mas eu mordi o braço da menina. Quando eu mordi, ela gritou: estão me mordendo porque fazem isso comigo, não sabem as minhas condições. E quando eu mordi o braço daquela menina, eu senti que havia uma alteração, não sei como eu sabia isso, mas no sonho eu sabia isso. Havia uma alteração na carne e no sangue dessa menina. Algo modificou o sangue dessa menina. Então eu vi, depois dessa cena, muitas mães com crianças e adolescentes, pela qual o povo chamava de contaminados. As mães não estavam contaminadas, mas as crianças e os adolescentes já estavam. E essas mães, em busca de salvar os filhos, elas estão fazendo rituais, simpatia. Teve até uma mãe que eu vi no sonho, ela dando banho de sal grosso no filho para tentar curar o filho. E um dos sintomas que dava nas crianças, nos adolescentes, é a fraqueza que eles queriam só dormir, tá? E não queriam acordar mais. E depois daí, eu voltei de novo para dentro do mercado. É, eu via rumores de pessoas, né, indo e voltando na frente, não para comprar mais na frente. Eu ouvia as conversas, pessoas falando que elas queriam vender tudo que tinham para ir embora. Pareciam que elas estavam prevendo ou pressentindo alguma coisa, ou sabiam de algo e queriam fugir de lá. Então, foi nesse momento que eu entrei para dentro e é como eu falei, né, anteriormente havia uma janela e nessa janela eu vi um homem de um ponche preto, chapéu preto e um cavalo preto. Esse homem veio e estava passando por aquele lugar e ele parou em frente à janela. E é algo que me chamou a atenção, porque não havia mais ninguém naquele estilo, muito menos montado em um cavalo preto, né? Ainda perguntei para ele para onde que ele ia. Ele falou que ia passar por vários lugares na Terra. Aí eu falei para ele assim, tá, mas você vai passar por vários lugares na Terra, por que tu não vai de veículo? Porque de cavalo vai ser meio complicado, né? Porque tem uns lugares que não é fácil e o cavalo vai cansar. Só que ele não me respondeu nada, ele estava sério todo momento. E ele disse que precisava do cavalo. E tinha que ser a cavalo. E com aquele cavalo. Então, ele olhou para mim e falou assim: antes que todos
saibam o que vai acontecer. Você vai saber. Eu irei passar por muitos lugares. É quando ele falou isso, aí eu comecei a ver ele passando em muitos lugares. Primeiro foi um lugar de geleira, né? Tinha muito gelo, não sei se é Alasca, mas eu sei que algo que não poderia se deslocar e porque isso causaria uma catástrofe, vamos dizer isso, né? Porque eu não entendo nada dessas coisas. Mas aconteceu que se deslocou muito gelo, muito mesmo. Eu tô falando de um negócio que não poderia se deslocar, se deslocou. Isso afetou muitos lugares a nível mundial. E depois eu vi água, ondas gigantes que passaram em muitos lugares e quando essas águas passaram, essas ondas passaram, levou muitas pessoas e elas morreram. Depois eu vi um vento, esse vento passou por muitos lugares e derrubou muitas árvores e muitas pessoas morreram. Ou seja, onde esse homem ia passando, ia acontecendo muitas coisas. Uma observação que eu quero falar para vocês é que ele carregava alguma coisa nas mãos dele, só que eu não podia ver porque um dos braços dele parecia estar por baixo do ponche que ele estava usando. E aí no final eu também vi lugares que parecia que tinham sido queimados, que algo, não sei se caiu dos céus, não sei, mas queimou. E eu sei que teve muitos e muitos mortos. E no final eu via do sonho só aquele homem e aquela destruição, aquele caos que ele causou. E por onde ele passou, causou, né? E aí eu olhava para ele e falei para ele, como que pode? Mas nada te aconteceu, né? Mas eu olho por onde tu passou e não vejo mais ninguém que sobreviveu. E aí ele não me responde nada. Por que que eu tô contando para vocês esse sonho? Eu tô contando para vocês esse sonho para que você venha refletir todas essas coisas que eu estou falando que eu vi nesse sonho. Porque algo para afetar o sangue, para entrar na corrente sanguínea, pode vir de que forma? Eu deixo essa pergunta para vocês. Vocês olharem aqui no canal os meus vídeos, não tem relato muito de sonhos, tem relato de visões e experiências que eu tive com Deus, mas de sonhos muito pouco. E quem me conhece sabe que eu tenho vários e vários sonhos, porém eu não sou muito de estar contando, compartilhando esses sonhos, tá? Acontece que mais ou menos 2 anos atrás, antes de começar a pandemia, eu tive sonhos e visões. E esses sonhos nós estamos vivendo ele no tempo de hoje. Então esse sonho que eu estou contando hoje para vocês, eu não estou anunciando, tá? Caos. Eu não sou a profeta do caos. Eu não estou anunciando para vocês que ir colocando uma data nisso que eu vi, mas eu quero ler para vocês uma palavra para encerrar esse vídeo. E essa palavra se encontra lá em Apocalipse 6, no verso 5 em diante. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu ouvi uma voz com voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho.
Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês, que fala sobre o terceiro selo.